Desliga o microfone. Gente, o microfone aí, por favor. Gente, por favor, precisa manter o microfone desligado e... Continua travado. Por isso que é bom o Meet, porque aí você consegue dropar a pessoa. O Teams é muito ruim para fazer reunião. Tem uma pessoa, por gentileza, o senhor João da Mata, o senhor pegou a tela? Por favor, é só não tocar na apresentação, por favor. Eu vou colocar novamente, por favor, não... Na verdade, meu chat fica escrito que está desabilitado pelo administrador. Simples assim. Pronto, agora já vamos dar sequência. Depois do vídeo. Bom, aqui a gente tem um pouquinho, a gente sabe que nem todos vão conseguir realmente falar, né, por conta desse problema aí do chat, mas a gente tem uma pessoa que está olhando, à medida que vai sendo possível, a gente vai tentando ver o que a gente consegue resolver, mas a ideia é que aqui a gente fale um pouquinho, acho que todos conseguiram visualizar. Se nem todos conseguiram, a gente vai disponibilizar o material sim, depois vocês podem dar mais uma olhada, ou pelo próprio link, tá? Tentar visualizar. Então, é a gente pensar um pouquinho sobre o que nós conseguimos verificar em relação ao vídeo, tá? Então, alguma palavra sobre o vídeo, podem colocar no chat, por favor. Vocês têm a liberdade de usar o chat para deixar aí uma palavrinha em relação àqueles que conseguiram visualizar o vídeo. Simetria, ok. O que mais poderia dizer a respeito do vídeo? Mesmo que não seja relacionado à própria conexão, perspectivas, figuras geométricas. Relação de figuras geométricas, conexão. Mas vídeo mostra perspectiva em relação às figuras geométricas planas. O que eu estou conseguindo ler aqui, pode continuar também. Tem composição, contribuição para o ensino da geometria, equilíbrio, não entendi nada, não, equilíbrio, simetria, ponto de vista, conexão, espelhava a imagem, interação, orgânica, encaixe, gostei da simetria, bidimensional, tridimensional, 3D, cores, formas, ângulos diferentes, proporção, circunferência, o caleidoscópio é uma caixa fechada, você que observa, né? É isso mesmo, simetria, reflexão, simetria, cores e formas. Então, a gente vai passar para o próximo slide, tá? Então, pensando, aqui a gente separou algumas imagens. Aqueles que não conseguiram... Eu assisti, desculpa, eu assisti o vídeo e esses comentários são os comentários daquilo que a pessoa achou do vídeo, certo? Exatamente, professor. Nós estamos falando sobre o observador, o que o observador conseguiu após visualizar o vídeo. Né? Tá, aí, no eu caso, eu concordo plenamente com, acho que foi você que terminou de falar sobre circunferência, simetria, foi isso que realmente que eu vi. Exatamente. Obrigado. Tá?
Imagina. Então, na verdade, assim, o vídeo, ele nos remete a várias questões, né? Então, aqui nós temos separado algumas imagens, até por conta de nós acharmos que realmente pudesse acontecer alguma coisa, mas tentar visualizar, né? Porque quando a gente fala do ponto do observador, né? Então, qual é a visão que cada um tem, né? Porque é de cada um o que ele observa, o que ele visualiza, né? O que ele consegue identificar mediante a situação. Mas se eu pego como um todo, então aqui a gente tem a primeira figura, a segunda, a terceira e a quarta figura. Posso falar um minutinho, uma coisinha? Pode. Então, como a Penha acabou de dizer, né? Nós temos aqui o print de 4 imagens desse vídeo, né? Desse vídeo do caleidoscópio, que, né, o título, como a gente já tinha dito, é o caleidoscópio do tetraedro, né? E aqui só uma curiosidade, né? Nós estávamos estudando sobre isso e a gente achou interessante disponibilizar para vocês que a palavra caleidoscópio, ela é uma palavra, ela é formada por 3 palavras gregas, ou seja, ela vem de uma origem grega, tá? Então, ela é formada pelas palavras kalos, eidos e scópio, ou seja, kalos quer dizer belo ou bonito, eidos é imagem ou figura, scópio é olhar ou observar. Então, traduzindo isso, seria vejo belas imagens. Então, eu não vou detalhar muito sobre o caleidoscópio, acho que todos conhecem, que é um dispositivo óptico, né? Ele tem um formato cilíndrico, ele pode ser feito de cartão ou de metal. Lá dentro do interior é cheio de fragmentos de vidro, e quando a gente incide a luz, né? Quando a gente coloca uma luz lá, em contato com esses espelhos, eles resultam num jogo de imagens. Então, é só mesmo para a gente dar uma refletida sobre o caleidoscópio. Pode continuar, Pen. Cláudia, Vera, vocês querem comentar alguma coisa? Olha, eu não vi esses slides que vocês mostraram aí, mas entendi a explicação da origem da palavra, ok? Pois não, professor. Professor, só um minutinho, Andréia. Não seria uma tentativa sair da reunião e voltar? Porque eu já fiz isso algumas vezes e deu certo. Às vezes uma nova conexão pode ajudar. É verdade, às vezes acontece isso mesmo, Cláudia. Quem não está conseguindo ver as imagens, nada, é uma sugestão. Andréia. Já voltei e continua a mesma coisa. Desculpa interromper. Andréia, Silvana, eu já fiz isso, já fui, já voltei. Eu não consegui ver o vídeo. Tudo bem, o que é caleidoscópio, beleza, tranquilo. Mas eu não consigo nem acessar o chat. Eu não sei como fazer aqui, não estou conseguindo. Nós estamos tentando liberar, eu tentei liberar aqui, mas foram liberados alguns e outros não. O Teams, cada dia ele está dando tem uma surpresa nova para gente. Mas aí a gente vai dar sequência, então, tá bom? É que tem muita gente, né? Tem quase 400 pessoas e isso é normal, vai travar mesmo. Eu não vi as figuras, mas eu assisti o vídeo. Eu estou entendendo pelo que você está falando, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Tem Então, duas reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Gente, para a gente entender um pouquinho, né? Primeiro, eu vou pedir novamente para que ninguém mexa, por favor, na tela da apresentação. A todo instante alguém está mexendo. Eu já tentei, a gente sabe, o Teams ele deu uma melhorada semana passada, mas essa semana, como ele está em manutenção, ele sofre alterações assim por horas, né? Então, não está conseguindo travar. Por favor, não mexam na apresentação, tá? Porque sai eu acabo ficando sem o controle, tá? Infelizmente, assim, mas nós vamos disponibilizar o material, todo o endereço, o link, está tudo à disposição para que a gente consiga fazer vocês tenham acesso e a gente faça. Então, a gente vai dar sequência, mas lembrando que a gente vai passar novamente todo o material para vocês, tá? Vocês vão receber tudo detalhado.
quem está sem som, quem está sem imagem, quem está sem visão, é que depende muito de como está sendo feito também o acesso de vocês. Mas, por favor, não toquem aí na tela. Então, aqui, na verdade, a gente separou as imagens, para quem não tivesse condições, não conseguisse visualizar mesmo o vídeo. Aí, depois aqui, mais uma vez, a gente traz essa questão. Quais imagens a gente consegue, né, visualizar? Então, a gente já falou aqui, eu vou até dar um adiantado aqui nas imagens, porque as pessoas até acabaram colocando. Andréia, caso você queira, por conta de a gente ir um pouquinho mais adiante, né, em relação a isso. São várias imagens, como eu já disse anteriormente, depende do observador, né? Então, aqui, se vocês quiserem colocar no chat, aqueles que têm liberação, que imagens conseguiram visualizar, eu já vou para a próxima também. Aí já respondem as duas ao mesmo tempo, tá ok? Bom, aí entendi que a partir de uma única figura é possível formar outras, todas as imagens. Aí a gente tem todas, né? Todas que acho que quem está colocando todas, acho que é por conta de todas que nós apresentamos aqui, né? Polígonos. Não tenho imagem, pirâmides, esferas, polígonos, triângulos, triângulos se entrelaçando, né? Aí já estão respondendo também as segundas áreas, matemática, física, infinitas figuras, na teoria, núcleo de um átomo, exatamente, também pensei nisso, figuras tridimensionais, fractais e tetraedro, né? Exatamente, matemática, geometria, química, esferas, polígonos, triângulos entrelaçando, geometria física, geometria espacial, dimensões, geometria física sequência, polígonos, triângulos, dimensões, artes, espelhos, núcleo atômico. Agora sim eu não entendi, mas tudo bem, acho que deve ser agora sim, porque a gente está participando, pode ser. Trigonometria, matemática, química, física, arte, exatamente, principalmente a arte, né? Trigonometria, natureza, relaciona geometria, matemática, cálculo diferencial integral, artes, matemática, física, química, biologia, artes, ok. Então já deu para a gente ter uma ideia aqui, mais ou menos do que a gente pensou, né? Geometria molecular. Então, ela vai depender muito do que eu tenho como proposta e do que a gente vai poder ir desenvolvendo, né? Então, quando eu falo aqui das áreas de conhecimento, eu tenho que pensar um pouquinho mais. E aí a gente volta aqui um pouquinho, cada um vê sobre a sua ótica, exatamente. Então, eu acredito que a maioria percebeu aqui a questão da física muito mais ativa do que as demais disciplinas, pode ser, a própria geometria, né, a matemática em si, mas aqui a gente tem também a questão da ótica em si, né, da perspectiva do observador, então, tomando sempre como base. E aqui a gente fala um pouquinho das competências. Quais competências você consegue relacionar? Eu não preciso ler a competência do jeito bonitinho como ela aparece, mas o que vocês acham? Quais competências estão aí nas gerais e nas específicas? Podem colocar no chat para a gente, por favor. Vamos pensar um pouquinho. Com quais competências você consegue relacionar? Tanto nas gerais quanto nas competências específicas. Pode ser da área, pode ser da disciplina? Pode ser da educação como um todo? Pode. Então, vamos colocar aí abertura ao novo. Ok. Ela está relacionada, sim, porque se eu não conseguir abrir, né, se eu não conseguir ter uma visão ampla, fica um pouco mais complicado. Mas o que mais poderia acontecer? O que mais poderia ser? Química, disposição, competências específicas,
Interdisciplinar, ok, isso mesmo. Inter, trans, pode acontecer. Química, disposição atômica relacionada. Investigação em matemática, colocaram aqui. Interpretar conjuntos. Já estão indo para a área para específica, isso mesmo. Visão geométrica e periférica em matemática. Novamente, interpretar conjuntos. Gente, por Sentido de favor. abstração. Terezinha, por favor, a tela não. Sem querer, às vezes a gente toca no computador e acaba pegando a tela, gente, eu sei. Habilidade de observação. É isso mesmo. Eu creio que... atômico, é isso mesmo. Exatamente. Se a gente pegar pela coloração, dá para ir até um pouquinho mais longe, mas tudo bem. Pensamento científico, leitura e interpretação. É verdade. Noção espacial, compreensão de conceitos, raciocínio lógico, espelhamento. Exatamente. Então, eu acho que assim, deu para a gente entender um pouquinho, né, núcleo atômico, né, essa questão das possibilidades, né, André? Isso, e lembrando que em todas as nossas formações anteriores, a gente sempre destacava as 10 competências gerais da BNCC. Então, aqui, eu acho que a gente cabe 3 que a gente pode citar bastante, que seria conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, e a cultura digital. Cláudia, Vera, vocês querem colocar alguma coisa? Bom, deixa eu só falar um pouquinho, meninas. Penha, posso falar uma coisinha? Pode. Depois eu queria fazer uma relação também com ciências, como a Andrea colocou. Ela falou sobre as gerais. E o compreender, né, as ciências como algo que está sempre, algo como provisória, que está sempre em modificação, construção, compreender esses procedimentos de investigação. E o que nós fizemos agora foi esse ato de observar as figuras, as imagens, o colorido, a reflexão, né? Tem tudo a ver com a nossa investigação científica. Então, e depois, olha, explicar o que vocês estão colocando agora no chat, que é esse ato de o que eu entendi de tudo isso e explicar o que vocês estão vendo, também é uma competência forte na nossa área de ciências da natureza e matemática, não é? Então, só essa contribuição. Pode continuar. Então, eu gostaria de deixar claro aqui só uma coisinha. Deixa eu terminar, depois você fala, Vera, por favor. Então, assim, os conteúdos aqui como meio, né? E não como finalidade. E a questão da importância dessa contextualização em nosso trabalho. Então, assim, o vídeo, ele pode vir a todo momento, de forma que ele venha colaborar. Vera, por favor, tá? Pode continuar, desculpa. Não, eu queria falar que vai depender, né, do professor, da habilidade que ele vai utilizar, para ele também fazer o caminho para tudo isso, né? Das competências gerais, de conhecimento, que fala do pensamento, da imaginação, do espaço, dos tempos, né, da quantidade, o pensamento científico, crítico, que vai levar o aluno a fazer essa visualização e vai trazer o conteúdo para o professor, vai depender de como o professor vai fazer essas perguntas em relação a esse vídeo, se ele vai trabalhar com as perguntas específicas daquilo ali, qual é o objetivo que ele vai fazer essa pergunta. Eu acho que tudo isso é que vai trazer um retorno positivo para o professor em relação aos alunos. Ok. O professor Ivan estava com a mão levantada, acho que ele não tem chat, é isso? O professor queria falar? Não, eu só estava... eu achei interessante essa questão do tema ser meio e não fim, eu achei muito interessante isso, porque eu falo isso às vezes nos ATPCs, que o que é mais importante não é como você
o que você está apresentando, mas sim, por meio do que você está apresentando, potencializar as habilidades e competências, né? Acredito que que é o que nós chamamos de construtivismo. Eu potencializo competências e habilidades por meio dos temas que eu apresento ao aluno. Exatamente, né? exatamente. Acredito que esse é o caminho, né? E é isso que está acontecendo hoje com relação à teoria da resposta ao item. Tanto é que qualquer exame vestibular, ou qualquer concurso que você esteja prestando, o interessante não é o tema em si, porque isso é teoria da resposta clássica, não é isso. É por meio daquele tema, se você consegue fazer uma identificação, se você consegue fazer uma associação, se você consegue fazer uma correlação. Eu acho que esses são os aspectos que nós devemos hoje colocar aí em pauta, né? E não ficar discutindo o que eu apresento ao aluno, o que eu não apresento. Você tem uma matriz de referência, certo? Que está dentro do currículo, o professor precisa internalizar isso, senão a gente fica fazendo essas discussões e aí a gente perde a essência do que é habilidade e do que é competência. Desculpa, professora, se eu falei muito, perdão. Imagina, mas é o nosso próximo mesmo, né? Então, aqui a gente vai, já deixei na tela, né? Podem colocar, por favor, aí no chat, a questão das habilidades, né? Temos várias aqui que podem aparecer, né? Mas quais habilidades foram possíveis relacionar aí? A gente falou um pouquinho da competência, agora a gente está falando um pouquinho da habilidade. E aí a gente volta um pouquinho. Podem usar o chat para colocar a resposta de vocês. Reconhecer, nomear, comparar. Tem gente que não viu a imagem, eu concordo, fica difícil, né? Mas eu acho que interpretar imagens, habilidades essenciais, interpretar, pode ser reconhecer, pode ser comparar, pode ser analisar, ok, comparar. Então, a gente tem aqui vários, né? Reconhecer, identificar, comparar, interpretar, interpretação, não entendi, interpretar, foi rápido demais. Interpretação, reconhecimento, deve ser reconhecimento, né? Relacionar é reconhecimento. Analisar, interpretar, identificar, localizar. Então, a gente tem várias aqui habilidades, né, que foram aqui citadas, entre outras, né, correlacionar, né. Aí, aqui, alguma metodologia ativa para desenvolver esse trabalho? Comparar, interpretar ainda nas habilidades. Então, como é que eu poderia aplicar, e o que eu poderia aplicar, que metodologia ativa eu posso para desenvolver esse trabalho? De que forma? Qual eu poderia utilizar? Porque aqui a gente deu o vídeo, né? A gente fez na verdade, a gente fez um pontapé inicial com este vídeo, né? A gente chamou a atenção para essa questão. Mas eu poderia colocar de uma outra forma, que não fosse o vídeo. O que eu poderia fazer? Como eu poderia fazer? Alguma ideia? Fazer um debate, ok. Aprendizagem baseada em problemas, ok. Fazer sobre o assunto, sala de aula invertida, translação. Levantar o repertório do aluno, professora, poderia ser? Oi? Levantar o repertório do aluno, que ele já traz consigo, para a partir disso problematizar a realidade do aluno. Pode ser, pode ser. Vai depender muito do que eu tenho em mente. Gente, por favor, mais uma vez eu vou pedir para que vocês não mexam no PPT, gente, porque senão ele sai daqui do nosso foco, né? Então... A sala de aula invertida apareceu muitas vezes. Muitas vezes, exatamente. Jogos, isso mesmo, construção, investigação, parece bastante.
Eu acho resolução de problemas, origami. que a Cláudia, você quer falar alguma coisa das metodologias? Posso falar? Pode falar, Vera. Tangram, Acho que dentro do que a gente entende pelas metodologias ativas, os professores estão realmente colocando, né, aula invertida, tudo. Eu só queria colocar um detalhe que hoje eles estão usando o calendoscópio, os desenhos, né, as reflexões, os decoradores, os desenhistas, eles estão se aproveitando de tudo isso para poder estar fazendo seus trabalhos. As bordadeiras, para inventarem novos desenhos, novos bordados, novos esquemas, e até os pintores, eles estão usando o calendoscópio para tudo isso. Então, talvez, em artes, o professor pudesse estar até utilizando essa maneira de estar fazendo trabalhos legais com os alunos, porque cada vez que você mexe, você tem um desenho diferente e uma perspectiva diferente, né? Então, é isso. Tá, então eu vou mais adiante, né? Então aqui a gente tem mão na massa, que pode ser, a gente tem uma série de outras que a gente poderia destacar, né? Rotação de estação poderia acontecer, vão várias outras que nós poderíamos aqui, mas vai depender muito da forma com que eu tenho a minha intencionalidade, né? Então, com qual intencionalidade poderia ser desenvolvido este trabalho, né? Com que intenção, com que o que eu, professor, penso em relação a essa situação para desenvolver um trabalho como esse, né? Pesquisa de fractais, reflexão da imagem, ok, mas a minha intenção para isso qual seria? O que eu gostaria que meu aluno, o que eu gostaria que viesse à tona com este trabalho, né? Qual seria essa situação? Mostrar diferentes. Só uma pergunta, levantar a mão não está adiantando, a gente está aguardando, então é melhor abaixar a mão. A gente fala, isso, termina um, fala outro, aí isso tem que seguir. Eu se carrega de levantar a mão e aguardar a autorização, então eu vou abaixar a minha mão. Só para a gente entender, a nossa interação seria totalmente via chat mesmo, professor. Mas é que como a gente está um pouquinho aqui por problemas técnicos, meio que atrasadinho, eu vou dar uma acelerada. E assim, a gente sabe que tem pessoas que não estão com o chat funcionando, então a gente até abriria. Mas nós vamos deixar para abrir a fala no final, porque no final a gente vai tentar ir um pouquinho mais rápido aqui, porque ainda temos uma coisa para trazer para vocês, tá? Então vamos lá, fazer o aluno buscar mais conhecimentos. Por favor, fechem os microfones por conta do eco, tá? Esse microfone ele atrapalha, projeções, perspectiva, ampliações, né? Exemplo para relacionar as habilidades e competências, sim, pode ser, mas eu posso também pensar quando eu falo da questão da intencionalidade, é para a gente entender essa questão, despertar a curiosidade, né, a adaptação. Então, a gente tem aqui uma gama muito grande e eu posso usar esse vídeo para iniciar, eu posso usar esse vídeo durante e eu posso usar depois para contextualizar o trabalho, né? Então, eu posso gerar até uma forma de auxiliar essa compreensão do aluno através da questão. Aqui, no caso, a gente tentou usar a tecnológica, né? E pode aparecer diversas outras, né, que vão ou não desenvolver aí de acordo com o meu grupo, de acordo com as possibilidades, né? A questão da adaptação, colocar aqui, né,
deixar o aluno assumir o seu protagonismo no desenvolvimento, exato, a compreensão, a corrida científica. A curiosidade é o que mais aparece aqui, a intenção. Exato, né? exato. Né, dessa... E aí, exato. E quando a gente fala de ciências, né, essa questão de abertura ao novo, de trabalhar com a iniciação científica e trabalhar essa questão do levantamento de hipóteses é muito rica, né, André? É verdade, com certeza. Então, aqui a gente tem emoções em PV, curiosidades. Então, a gente tem várias, né? Então, o que acontece em relação a essa intencionalidade? Então, como a gente viu muito, né, essa fala, a gente agora pensa de uma forma diferente. Então, as habilidades, a questão dos verbos utilizados nas habilidades, eles vêm aqui favorecer, porque se eu quero compreender, eu tenho que propor algo que traga esta compreensão, né? Eu tenho que trazer esta à tona, né? E aí aqui, como que eu posso agregar esse trabalho à rotina? Como que vocês podem ver como agregar esse trabalho à sua rotina? De que forma? Podem colocar no chat para a gente, por favor. Vocês conseguem visualizar essa possibilidade? Ou não? Vai depender de cada um. É possível fazer uso deste tipo de trabalho durante a sua rotina? De que maneira? Desculpa, qual é Ivone, o seu nome que você está falando? Penha. Qual é o seu nome? Como? Penha. Penha, é o seguinte, eu sou professor da Taliba, então assim, eu estou sendo desconectado, e aí eu vou lá no link e me conecto. Então, tudo isso que você falou atrás, eu não acompanhei, aí eu conectei agora. Você entendeu? Aí eu peguei só o finalzinho do que você falou. Então fica difícil para mim responder no chat a sua pergunta, certo? Porque eu não visualizei as perguntas, não aparece para mim. Eu sei que tem muita gente na sala, eu compreendo. E também os slides lá. Eu assisti o filme, eu entendi, simetria, está relacionado, inclusive, ensino fundamental com ensino médio, né? Química e física no 9º ano, filosofia, simetria, o corpo aberto, você entendeu? Mostrando a simetria das mãos, né? Aquelas figuras que a gente tem, usa a parte de geometria, circunferência, tetraedros, etc., né? Mas o que você falou agora, eu não compreendi, porque eu estava desconectado, aí eu tenho que ir lá no link que eu recebi do meu coordenador e conectar, tá ok? Então eu peço desculpas se eu não conseguir responder lá no chat. O que for possível responder no chat, eu estou respondendo lá, tá bom? Tudo bem, professor. Sem problemas, professor. A gente está falando da intencionalidade. Relaxa, eu não consigo escrever no chat. Exatamente, por isso que eu falei, às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Então, a intenção é essa, mas... Olha, Penha, dá licença, teve uma professora que ela colocou, realizando um planejamento que privilegia a utilização de metodologias ativas para o desenvolvimento das habilidades e conteúdos da disciplina. Então, a professora Fechou. Iria, eu acho que ela visualizou a nossa intencionalidade nesse trabalho que a gente está propondo. Eu gostei muito da resposta dela. Obrigada, professora. Exatamente. E aqui também, fazer com que o aluno visualize no seu cotidiano. Então, na verdade, a gente sabe que é um trabalho que poderá ou não. Então, se a gente pegar a questão, um simples que a gente faz, seria aquele de réguas com papel alumínio, né? Não precisa ser um tão... elevado, 3D ou tecnológico, mas eu consigo fazer um trabalho desde o mais simplificado até o o melhor elaborado, diria assim, né? Então, aí, de que maneira poderá ser feita a avaliação desse trabalho? Então, a gente pensa na seguinte situação: se eu estou propondo um trabalho diferente, eu vou conseguir avaliar de que maneira? Com quais avaliações eu posso contar? De que forma essa avaliação poderia ocorrer? Pode colocar no chat para a gente a resposta, por favor. Tá? Então, de que forma? Aqui já tem interação entre as disciplinas. Ótimo. O que mais eu poderia? Como que eu poderia fazer essa interação? Senso investigativo, autoavaliação, mediada pelos pares. Ok, muito bom. O que mais eu poderia pensar?
porque eu tenho que ter também um processo avaliativo de forma ampla, né? Que eu consiga fazer isso, desenvolver habilidades de observação, fazendo o aluno, ok, ser protagonista, né? Até a gente já falou lá atrás, na verdade é isso mesmo, explorando as possibilidades, a avaliação mediada por competência, explorando as possibilidades que vão acontecendo, exatamente, autoavaliação com os alunos, desenvolvimento, refletindo sobre o processo de aprendizagem. Então, a gente tem aqui várias possibilidades de fazer, né? Desenvolver pequenos vídeos com os alunos, isso mesmo, uso de gamificação, autoavaliação, posso soltar agora? reflexão. Então, a gente tem vários outros também, participação, exato. Bom, aí a gente vai, então, na verdade, a gente tem várias possibilidades, como já foram ditas até aqui, né? Mas também a gente... Seguindo aqui, a gente vai para as habilidades. E aí a gente vai falar um pouquinho de habilidades, tá? Então, pensando em habilidades, o que são as habilidades essenciais? Tá? Então, aqui eu não estou pegando uma habilidade em específico, mas eu estou pensando nas habilidades que estão aqui envolvidas ou não, em todas aquelas habilidades que nós temos. Então, quando a gente fala, que agora está falando muito dessa questão das habilidades essenciais, habilidades de suporte, as habilidades... Então, o que se espera? O que é uma habilidade essencial? Né? Então, para a gente falar essencial, o que seria aquela habilidade que o aluno deve aprender para ele seguir a trajetória dele, né? Então, o que ele precisa, o que é extremamente necessário para que ele siga, né? Para que ele dê sequência ao seu aprendizado, não só no ano, mas para o próximo também, né? Então, a gente precisa de toda essa questão, né? O meu objetivo é o aprendizado e o desenvolvimento. Então, o que eu vou precisar? Então, às vezes, a habilidade que hoje é de suporte, amanhã ela pode ser essencial ou não. Por isso que não tem, assim, uma verdadeira habilidade aqui, só essa que a gente vai trabalhar, né? Habilidades de suporte. Então, o que é a habilidade do suporte? Como o nome já diz, né? Ela vai ser retomada, por quê? Porque ela vem aqui complementar essa habilidade que a gente tem aí, necessidade de trabalhar, que é essencial. Né? Então, eu preciso pensar, na verdade, não só no ano, como também eu preciso pensar no estritamente necessário. Eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio para 2021. Né? Então, eu tenho aqui as duas habilidades, para a gente pensar um pouquinho nelas, né? E tentar entender. Andréa, alguma consideração? Não, eu tô é isso mesmo. Cláudia e Vera? Fazer um comentário. Veja, vamos voltar. Pois não, Vera, fala depois eu falo. Eu só falei que eu não tenho nenhuma consideração, Cláudia, obrigada. Eu gostaria só de retomar a questão da construção, né? Habilidades que nós estamos comentando hoje, que vocês colocaram no chat, e que o tempo todo a gente está retomando, reforçando, ela vem num crescente, e elas começam a ser desenvolvidas nos anos iniciais. Então, ela vem com grau diferente de complexidade, anos iniciais, anos finais, ensino médio, e o tempo todo a gente olha para frente, como a Penha falou, que hora ela pode ser essencial e hora ela pode ser um suporte. Então, esse olhar apurado é nosso, né? Que, no momento, está pensando na atividade que vai ser desenvolvida com os alunos. É isso, Penha. Exatamente, né? Eu posso falar? Pode, professor. Eu sou professor sou professor na Taliba, continuando o que a professora Vera falou,
nos anos finais, principalmente em ciências, eles têm química e física. Então, o vídeo que a gente assistiu é exatamente aquilo que eles têm em química e em física. Então, as habilidades que têm que serem desenvolvidas por eles, certo, no ensino médio, tem que ser bastante trabalhada e esgotada, certo, nas séries finais, certo, no 6º ano e no 9º ano, que aparece toda essa parte de química, né, de prótons, elétrons, íons, certo, e em matemática, na parte, certo, de geometria que tem no ensino fundamental, certo, de forma mais simplificada, levando para o ensino médio essas habilidades bem trabalhadas, bem estudadas, bem contextualizadas, o ensino médio dele tende a ser melhor, ele torna-se um aluno melhor no ensino médio. E o que eu percebo é que isso, ultimamente, ou por falta de tempo, ou por algumas situações mais tradicionais, certo, por parte de alguns educadores, não está acontecendo, certo? Então, se for esgotada essas habilidades de observação, de comparação, você vê uma figura, você relaciona com o quê? Com artes, com geografia, com educação física, com o modo que você vê, o que você anda na rua e o que você vê na rua, certo? Tridimensional, 3D, certo? Aí ele vai ter o ensino médio, pelo olhar do professor que está trabalhando com ele, o professor vai perceber, esse aluno ele foi muito bem trabalhado, foi muito bem preparado no ensino fundamental. Então, ele vai ter um desenvolvimento excelente no ensino médio. É a minha opinião, posso estar errado. Quanto a concursos que o professor Ivan citou, os concursos são tradicionais, eles são conteudistas, certo? Eles não são nada construtivistas. Eles pedem que você saiba a teoria e dê exemplo contextualizado sobre a teoria que você aprendeu. A minha opinião, tá bom? Passo a palavra. Professor, posso pegar carona, então, na sua reflexão? Só para a gente Com fechar certeza. Esse momento. Olha, uma curiosidade, né? Nós estamos falando no suporte, que está na tela para vocês agora, esse desenvolvimento de experimentar, de descrever, de olhar a luz, a passagem da luz, ela teve seu início lá no 3º ano. Depois ele retoma para o aluno no 5º ano, no 6º, no 7º, no 9º, como você mesmo disse, né? Então, veja a importância da gente conhecer essa história, né? Esse histórico, vamos dizer, das habilidades de suporte, né? Que elas são o tempo todo, elas são entrelaçadas. Isso não acontece de uma forma fragmentada, né? Mas a gente tem um crescente desde o EFAI até agora, né? Então, só para continuar a leitura da tela, achei pertinente o seu comentário, por isso que entrei com esse histórico, vamos dizer assim, de habilidades, tá bom? Bem, você continua? Obrigada. Obrigada. Eu quero falar uma coisinha. Pode só colocar... desculpa, pode? Não, só um momentinho. Teve uma professora que disse assim no chat, até o ano passado ela era correlata. Na verdade, até o ano passado nós trabalhávamos com habilidades estruturantes e coligadas. Na verdade, eles mudaram o nome, mas o teor, né, a essência é a mesma. Então, ano passado, nós tínhamos as estruturantes e as coligadas. Exatamente. Oi. Bom dia. Posso só pegar carona também no que o professor, acho que eu não lembro o nome dele também. Enfim, falou? A respeito... professor do Ataliba, professor Pedro. Oi, Pedro, bom dia. Meu nome é Samanta, sou professora do Caetano e do Murtinho, de matemática e eletivas. Só que esse ano eu também peguei esse projeto facilitador, tá? Eu sou professora facilitadora de matemática. E essa colocação foi tão pertinente, porque como eu estou montando os ATPCs para a escola, eu acabei pegando e estudando melhor, né? A parte tanto do currículo paulista quanto da BNCC. E o que você colocou é exatamente o que a gente está propondo na escola. Porque na BNCC ele diz que você tem que retomar e ressignificar o aprendizado do aluno quando ele passa de etapa. Do EFAI para o EFAF e do EFAF para o ensino médio também. Porque, por exemplo, eu
como matemática, você deve ser da área de exatas também, estava trabalhando em cima de artes. O que a artes visuais tem a ver com a matemática? Tudo, porque para você fazer um meme que eles fazem, ou um portfólio, ou alguma coisa que seja ligada a desenho, estrutura, ele vai utilizar o quê? Matriz, que é o que eles chamam de, conhece como pixel, mas é aquela matriz vetorial, que quando você busca uma imagem na internet, você vai buscar a melhor imagem, que é aquela vetor. E isso vem desde o EFI, e eu estou percebendo que as mesmas coisas têm que seguir para o ensino médio, porque senão o aluno ele não vai aprender, ele não vai ter o conhecimento, ele não vai saber. Eu tenho casos de chegar no ensino médio, o aluno me responder que 3 vezes 0 é 3. Entendeu? Então, assim, eu acho que... E o outro ponto que eu vejo também é a parte de como funciona lá no EFI na base. Já foi um ponto que eu discuti, que eu não concordo, mas, enfim, a gente aceita porque é o que está aí, que é, se você faz uma avaliação diagnóstica de português e matemática, por que você não tem um professor específico, embora você tenha o pedagogo que tem que dar para o aluno a parte de aprender a ler e escrever, mas ele poderia ter um professor específico na área de português e matemática que é cobrado a vida inteira dele. Entendeu? E aí isso começa desde lá do EFA. Então, acho que a gente já tem uma base um pouco comprometida em relação a isso. Eu acho que a gente vai voltar nessa discussão mais adiante em relação a essa questão curricular, né? Então, eu sei que os professores que dão aula de ciências, principalmente no EFAF, sofreram muito com o currículo nesse início de ano, até por isso que a gente pensou em fazer aquela do médio, dar um pontapé inicial para essa melhor compreensão. Mas tudo isso é em função de muito estudo, de muita discussão mesmo, né? Então, para a gente seguir aqui, porque a gente já está bem adiantado na nossa hora, e vocês ainda têm o centro de mídia. Para não atrapalhar, eu agradeço muito os elogios que eu recebi da minha fala. Muito obrigado, viu, gente? Imagina, a intenção é essa mesmo, é que infelizmente o tempo da gente é bem corrido, né? Então, assim, só para a gente tentar finalizar aqui, nós temos aqui todos os ATPCs que a área de Ciências da Natureza e Matemática ela fez durante esse período, foi proposto, foram desenvolvidos, né? Então, a pergunta aqui é em relação a gente considerar as ATPCs que nós trabalhamos. Com este vídeo, a gente consegue identificar o que foi trabalhado nos ATPCs anteriores? Vocês conseguem colocar aí no chat para a gente? Aqueles que conseguirem, claro. E aqui eu não vou abrir para fala agora, porque eu vou abrir mais adiante, tá bom? Então, só para a gente usar, vamos usar o chat como resposta. Considerando todos os estudos dos ATPCs, né? A gente tem realizados até agora, quais os trabalhos que poderíamos desenvolver em relação ao que foi discutido, ao que a gente está falando, conversando, né? Essa forma meio que informal de desenvolver. Vocês conseguem colocar alguma coisa para a gente no chat do que foi feito? Fazendo uma retrospectiva aí dos ATPCs anteriores. Além da saúde, como a professora já colocou, quem mais poderia colocar? Pode deixar a palavrinha no chat para a gente. Currículo do ensino médio, ok. Trabalhar jogos em mais aulas. Tornar as aulas mais lúdicas. Exato. E para isso eu posso contar com quem? Para tornar as aulas mais lúdicas. O que eu posso fazer mão? Com quem eu poderia e o que eu poderia, né? A importância das perguntas na matemática. Exato. Cuidado com o lúdico de novo. Temas transversais através de jogos, tecnologia. Metodologias ativas. Metodologias ativas, temas transversais através de jogos. Nem tudo é brincadeira, exatamente. Fazendo jogos competitivos e atividades.
lúdicas. Então, para eu propor um jogo, aí a gente volta na questão da intencionalidade, como colocar aqui, dar significado. Exatamente. Eu tenho que ter uma intencionalidade. Eu não posso fazer das aulas o mero play center, como a gente dizia em tempos anteriores, né? Como dizia o professor Aníbal de Física da USP, né? Quando a gente estudou, ele falava muito isso. O professor de ciências, ele tem que ter clareza, né? Que existe uma questão muito abrangente em todos os sentidos em que nós podemos trabalhar. Porém, eu não posso fazer somente a questão do fazer pelo fazer. Eu tenho que ter uma proposta e eu tenho que seguir essa proposta. Aí é o meu embasamento curricular. Aí são as minhas competências, as minhas habilidades e o objeto de conhecimento, que é aquilo que a gente falou, é o meio, né? É a finalidade em si, né? Então, é o meio para eu chegar à minha questão de intencionalidade com tudo isso, né? Então, para que eu faça um jogo, para que eu tenha uma prática, eu tenho que ter, pensando nisso, um foco. E é em cima deste foco que eu vou desenvolvê-lo, certo? Então, aí, para a gente... O que a gente já apresentou aqui em ATPCs anteriores? O mão na massa, o trabalho inter e transdisciplinar, a integração com matemática, física, química, ciências, a arte apareceu, assim como língua portuguesa, porque eu também posso, é uma leitura, né? Eu também posso propor essa leitura, não só a leitura, como também eu posso propor até mesmo essa escrita, né? Essa análise, esse criar textos, né? A questão da própria recuperação, quando eu falo das habilidades que são aí essenciais, né, em si, de suporte, a questão da profissionalização do projeto de vida do aluno, essa questão dele trabalhar, ele identificar quando ele visualiza uma marca, um logo, que é uma imagem 3D ou não, a arte gráfica, a importância, porque de repente ele gosta de desenhar, mas ele não tem noção de que isso pode vir a ser uma profissão. O designer, né, o papel do design, o desenhista projetista em si, olha, até esquecemos de arrumar ali o projetista. Mas, na verdade, são todos que nós trouxemos anteriormente, né? Notícias relacionadas à época da pandemia, exatamente. Então, assim, a gente traz uma reflexão geral em todos os sentidos. E aqui a gente trouxe uns recortes, né? As mais... que mais apareceram nesse momento, tá? E aí, a gente tem aqui uma dica para vocês. Infelizmente, por conta do nosso tempo, né? Mais corridinho, a gente queria deixar mais tempo. Mas aqui, olha, gente, Andréia, você pode... Posso falar? Eu falo. A intenção nossa, pessoal, era mostrar para vocês essa plataforma. O nome dela é FET Colorado. Eu creio que muitos professores até já conheçam, tá? Então, é uma plataforma que foi criada na Universidade do Colorado. Ela oferece simulações de matemática e ciências. Então, essas simulações, elas são divertidas, interativas, e ele é totalmente de graça, né? E são baseadas em pesquisas. E é assim, à medida que a gente vai interagindo com as ferramentas lá, a gente vai recebendo feedback imediato sobre o efeito das mudanças que a gente faz. Então, permite investigar as relações de causa, de efeito, a gente vai respondendo as perguntas científicas através de exploração dessa simulação. Então, eu gostaria muito que os professores, porque é uma plataforma mesmo para ciências e matemática, tá? Biologia, tem química, tem ciências da natureza, tem matemática. Eu gostaria que vocês dessem uma fuçadinha nela, que é muito interessante. Então, por exemplo, em matemática, tem um gráfico de uma equação do segundo grau. Então, conforme eu vou movimentando lá o A, eu vou movimentando, diminuindo. Pessoal, desliguem. Não vai voltar? Pode. Eu movimento o A, eu aumento ou diminuo, né? Eu coloco o A positivo ou A negativo, então eu vejo a concavidade da parábola. Mas, enfim, eu acho lá fora, eu gostei muito. Tem na parte
da seleção, em biologia, a seleção natural, né, Penha? Fala um pouquinho o que aparece lá, umas coisas bem interessantes. A seleção natural, ela é totalmente interativa. Então, na verdade, todas, né, as atividades desta plataforma, elas são interativas. Então, infelizmente, a gente não consegue agora, mas a gente vai deixar aqui o endereço, vocês podem acessar. A ideia é que você procure aquela que melhor lhe fale, né, no momento. O que é interessante? O interessante é que você tem ali as disciplinas, não só da área de ciência, mas a gente, na verdade, ele está aliado também ao STEM Brasil, acho que alguns conhecem, né, no STEM não só Brasil, né, ao STEM como um todo. E essa seleção natural, ela é de biologia, eu estava procurando alguma coisa dentro de biologia, porque hoje a gente estava falando muito da parte de física, química, para alguns, né? Então, alguns poderiam não se encontrar. Então, a intenção era essa. O que a gente tem ali? Quando você abre essa parte da seleção natural, quem é de biologia vai entender direitinho, aparece um quadro. À medida que você vai interagindo com esse quadro, você consegue mudar e você consegue perceber o que é a seleção natural. Então, você vai ampliando, você vai colocando maior densidade populacional, você vai colocando na predadores, você muda a questão climática, você muda a alimentação e o que vai acontecendo. Então, assim, é muito bacana, porque a gente, quando trabalha determinados conceitos, é muito teórico, né? Então, às vezes, quando a gente precisa, né, contextualizar, essa é muito bacana. E até assim, para gerar esses questionamentos, essa discussão, que eu acho que esse debate, ele é muito rico. Então, a gente está deixando aqui mesmo livre para vocês entrarem, aí pelo computador de vocês, pelo celular de vocês, se conseguirem, né? Porque vai depender, e ir lá para fazer uma busca. Tem de química. Fala, Andréa. Bem, não, pelo que eu estou vendo aqui no chat, muitos conhecem. Isso. Muitos disseram que é muito legal, muito interessante. Ó, tem gente que já trabalhou. Semana passada eu trabalhei esse link com os professores. Alguém trabalhou com não consigo ver o nome. Deve ser um professor coordenador. Gente, isso é muito interessante. Infelizmente, por conta do que aconteceu, né? Nós perdemos praticamente meia hora. A intenção nossa não era essa, né? Era mesmo mostrar um pouquinho da plataforma para quem não conhece, mas tudo bem que vocês vão conseguir depois visualizar, entrar e brincar um pouquinho. Na verdade, Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito daquele de frações, por conta dos níveis. O seu tinha nível e o meu não tinha. Ah, é verdade. Em matemática, você vai aumentando os níveis de dificuldade, isso mesmo. Vai fazer... Gente, phet.colorado.edu/pt _BR. Não, só BR. Não. Então, depois do /PT... Se você colocar FET Colorado, ele já entra. Coloca FET Colorado no Google, ele já entra. Ele já entra. Mas eu já vi que os professores já colocaram o link aqui. Já tem um monte de professor que colocou o link no chat. Agora que eu conectei novamente, eu estou vendo a tela de slide de vocês, e antes eu não via. Então, porque é muita gente. Só isso que eu queria saber. Obrigado. Nada, mas é isso mesmo, professor. Às vezes a gente não consegue, tem reuniões nossas também da secretaria que a gente não consegue acessar. Depende, o convidado, às vezes, ele é limitado, às vezes ou não. Quando você entra por determinados caminhos, você coloca a sua limitação. Então, quando você entra no próprio Teams, na porta da entrada, na equipe, ou uma situação assim, você consegue ter acesso a praticamente tudo. Quando você pega o link, às vezes você é restrito, né? Então, tem links que a gente recebe para reunião que a gente não tem nem microfone, nem câmera, nada. Então, na verdade, são várias questões aí. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? A ideia é que vocês, se fosse um encontro, né? Que nós tivéssemos assim...
hoje, né, se estivéssemos na DE, nós dividiríamos vocês, colocaríamos em computador para que vocês fossem lá e montassem uma proposta. Mas eu acho muito interessante que vocês observem, mexam na plataforma, né, e consiga resolver, ou não, né, mas assim, identificar a proposta para um trabalho de vocês, complementar ou inicial para discussão com os alunos, ou até mesmo indicar para que aqueles alunos que vocês têm, né, estão atendendo, eles possam acessar e dar um caminho para eles, e depois gerar. Já é uma ideia aqui, né? Vamos devagar. Então, na verdade, é em cima disso, né? Colocar para que eles, montar depois com eles um Padlet em cima do conhecimento que eles adquiriram a partir daquela observação. O que eles observaram, o que eles fizeram. Eu joguei. Ok, o que você jogou? Então, no nível 1, eu fui do nível 1 até o nível 4. Eu não consegui passar do nível 5. Eu não sei. E eu acho que tudo isso é muito importante, né? É muito bacana. Mexer é muito importante, né? Eu acho que tinha a professora Sandra, ela tinha deixado a mão dela levantada várias vezes. Professora Sandra, pode falar. Já passou tanto, mas eu estava pensando na fala desse professor, a questão da geometria no ciclo 1, né? As escolas, às vezes, querem que o professor de arte trabalhe isso de uma maneira muito incisiva e, às vezes, não. Quer que o professor ignore. Então, graças a Deus, isso agora acabou, né? Porque tem que ter uma concordância nisso tudo. Nem ficar só para o professor de matemática, nem só para o professor de arte. Era isso que eu queria falar. Então, quando a gente tem a proposta de um trabalho assim, e por isso que a gente chamou ali, pode ser inter, pode ser trans, né, disciplinar, na verdade um projeto ou algo do gênero, a gente tem aí a participação coletiva, né, todos os professores podem, ou só aqueles que se sentem mais tranquilos ou não, mas isso não significa que ele não possa dar um auxílio, né, então a gente separou, mas na verdade, quando a gente fala assim, olha, ótica e semiótica, então é só para física? Não, né, podem ser vários outros, tá? Então, gente, só para a gente terminar aqui, e infelizmente eu quero pedir desculpas por todos os contratempos que a gente passou, mas na verdade deixe uma palavra do encontro de hoje para a gente, por favor, uma palavra que possa refletir, porque à medida que alguns precisam sair, outros não, a gente continua aqui. Aqueles que precisam ir para o centro de mídia, ok. Aqueles que não têm, que tem da escola, seja o que for, nós continuamos aqui para conversar com vocês, mas infelizmente é muito contratempo, mas na verdade é aprendizado. Penha, enquanto o pessoal está escrevendo, eu só quero fazer rapidinho aqui um fechamento. Qual foi a intencionalidade desse nosso encontro, né? Então a gente queria mesmo que vocês assistissem o vídeo junto conosco, né? E a partir desse vídeo, a gente destacar em quais áreas do conhecimento que a gente poderia usar aquele vídeo. Depois a gente relacionaria as competências, tanto as específicas quanto as gerais. Depois as habilidades, porque aqui nós temos professores de ciências da natureza e professores de matemática, né? Então, cada professor, ele vai destacar uma habilidade ali. Depois, a gente veio com as metodologias ativas, depois a intencionalidade desse trabalho, junto com a rotina do professor, como ele pode adaptar esse trabalho, né? Então, eu só queria mesmo fechar isso com vocês. E essa nossa TPC mesmo, nós queríamos que fosse mais interativas, nós queríamos mesmo que os professores falassem conosco, mas infelizmente a gente acaba ficando limitado por conta da tecnologia que a gente acha que nós vamos fazer de uma forma, mas infelizmente houve esse contratempo. Mas mesmo assim eu fiquei satisfeita com o retorno de vocês pelo chat, tá bom? E também dizer um pouquinho para vocês que a gente, na verdade,
Assim como vocês, a gente também tem que trazer um pouco. Eu não posso fazer só essa parte. Eu amaria ficar, quem me conhece sabe muito bem que eu ficaria só neste campo de fazer o trabalho, aí o prático, o individual. Mas eu gostaria de lembrá-los que toda escola tem a parte do STEM, né? E como dizia o Paim, se a gente trabalhar uma atividade com um aluno por bimestre, ele sai do abaixo. Então, lembrá-los de que essas atividades, elas são muito importantes, tá? Quem não conhece, procura com o coordenador, ele deve ter o arquivo, ele deve ter alguma questão desse sentido, né? Então, assim, só para lembrá-los, a gente tem o link da avaliação, essa avaliação, ela já foi encaminhado para vocês, mas a gente vai saber, mediante como vocês acharam, ou até mesmo sugestões, tá? A gente está tentando, infelizmente, a gente sabe que nem todos conseguem mesmo esse acesso, é muito chato isso, mas assim, a gente está tentando dentro do que é possível. Então, aqui o link da avaliação, vocês podem, por favor, respondê-los, tá? E assim a gente vai pensando e preparando, tá bom? A gente já passou para as escolas o link das avaliações e a gente vai pedir para que os PCs disponibilizem para vocês, tá? Exatamente. Depois a gente vai passar também esse PPT. Então, os professores coordenadores já receberam esse link através do e-mail e aí eu vou pedir depois, por gentileza, para eles passarem para vocês, tá? Exato. Então, assim, lembrando, a gente manda um e-mail antes para a escola, com todos os links, e depois a gente manda novamente com o material que foi trabalhado. Então, vocês terão acesso ao material também, tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, pessoal? Eu vou encerrar a gravação, mas nós vamos continuar aqui. Então, eu agradeço a presença de todos e quero mandar um forte abraço para todo mundo aí, tá bom? Verinha, Cláudia. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Obrigado pela participação de vocês. Desculpa os contratempos e tenham um bom dia a todos. Tenha? Estou travada. Tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo sim, é que eu pensei que você fosse fazer tchau. Então, na verdade, a minha intenção é que travou a tela aqui, mas, na verdade, o que eu quero dizer é isso, obrigada a todos, desculpa mais uma vez, né, pelos contratempos, mas bom dia para todos, até o próximo encontro, e a gente gosta muito de estar junto de vocês. É que, infelizmente, a gente, né, passa por algumas situações assim, mas estamos juntos, tá bom? Um abraço a todos. Beijo, meninas, parabéns. Beijo, obrigada, Mari. Valeu, beijo. Obrigado, professoras, pela palestra que as mestras deram, foi engrandecedor e nos ajudou muito. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Professor Ivan do Itaker. Quando tiver um tempinho, passa lá no ano que vem para tomar um café com a gente. Pode deixar. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço para vocês. Igualmente, professor, obrigado. Forte abraço para vocês aí. Aqui é o Douglas do Brasil. Obrigado. Os contratempos tecnológicos, eles estão acontecendo muito. Porque quanto mais a gente usa a tecnologia, mais chances, né, tem os problemas acontecerem. Paciência, são coisas que a gente tem que assumir como naturais, praticamente, né? Exatamente, professor. Obrigado. Parabéns, meninas, pela paciência. Olha, vocês estão assim, vão todas para o céu. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal.
Tchau, meninas. Eu assisti antes de ontem a do Wagner também, e infelizmente aconteceu um probleminha também engraçado, e foi num canal que aparentemente era mais estável, que seria o YouTube, né? Então, os problemas tecnológicos, eles estão aparecendo, infelizmente. Mas a gente tem que ter sensibilidade de entender que a gente tem que assumir como naturais, né? É que eles estão atualizando para dar e todo dia eles estão mexendo, então, com a quantidade de pessoas utilizando, sempre dá essa instabilidade. Verdade. Então, a gente tem procurado outros canais, mas a gente está tendo problemas mesmo. Não é o nosso problema, é o problema do sistema. Da rede, do sistema, da rede. Isso. É isso mesmo. Obrigada. Valeu, tudo de bom. Obrigado, viu? Obrigada. Até mais. Até mais.